Então é isso. Nós teremos então o nosso encontro de casais 12 e 13 de setembro em Águas de Santa Bárbara. Fica praticamente 130 quilômetros daqui. Então esse evento está sendo feito pelo Colégio Cristão de Montes Claros. Nós já temos um grupo já. Se você quiser participar, você pode ligar para o Colégio Cristão de Montes Claros, conversar com a nossa secretária Valéria. O telefone é 3213-2525. Então, o valor do investimento é R$ 566, parcelado em 10 vezes. E se você quiser, você pode já, lá no próprio Secretaria do Colégio Cristão, você pode passar o cartão 10 vezes e nós estaremos lá. Eu serei o palestrante e também o nosso irmão Alessandro, que é um irmão que veio do Rio, que congrega conosco, um pregador. E você poderá então participar conosco desse encontro de casais realizado pelo Colégio Cristão de Montes Claros, 12 e 13 de setembro, em Águas de Santa Bárbara. O investimento, como eu disse, R$ 566 em 10 vezes. Eu quero conversar com você sobre esse tema: aprendendo a viver na vida. Viver é um desafio. E aqui o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, ele diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos crentes de Filipos, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ora, eu aprendi significa que ele não sabia. Significa que houve momentos na vida dele que ele teve dúvidas. Teve momentos na vida de Paulo que ele ficou sem direção. Teve momentos que ele não sabia qual rumo tomar. E ele diz: eu aprendi. Eu sempre gosto de dizer que viver é um desafio. Não é verdade? Viver implica em dor, lágrimas, tristezas, infortúnios. Viver implica em decepções com pessoas. E pessoas que nós amamos, pessoas que nós investimos nelas. Como nós temos uma tendência de sermos interesseiros, as pessoas que nós investimos nelas, nós acabamos cobrando muito delas e elas não poderão preencher aquilo que nós almejamos, principalmente as cobranças que fazemos, e elas nos decepcionam. E também nós decepcionamos as pessoas. Viver é um grande desafio. Sabe por quê? Porque o mundo está em juízo. Desde que o homem pecou no Éden, o mundo vive num caos. São micro-organismos em estado de beligerâncias, de hostilidades. Por isso que viver é um desafio. E é por isso que eu quero conversar com você, meu irmão. Você que está na sua casa, aí no seu carro, você que me ouve, você que está me assistindo aqui, eu quero falar uma coisa com você. Por isso que nós precisamos de aprender a viver na vida. Jesus nos diz, aqui em João, que no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo passareis por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somos seres frágeis, pecadores, limitados, e nós estamos vivendo pela graça de Deus. Então viver é um desafio. E o desafio da vida começou o dia que você foi fecundada nas trompas da sua mãe. Sabia disso? Na verdade, cada um de nós já nascemos, ou já nasce morrendo, ou nasceu morrendo. Sabia disso? A gente já veio ao mundo morrendo. As células já entraram
em estado de decomposição, de aniquilamento. É isso. Por isso eu quero conversar com você sobre esse tema, aprendendo a viver na vida. O apóstolo Paulo diz aqui, eu aprendi a viver contente. Por que ele diz isso? Ele estava escrevendo para uma comunidade que estava vivendo um momento de tristeza, perdas, divisões, crises. E ele mesmo fala da sua vida. Ele exorta esta comunidade aqui de Filipos a se alegrar no Senhor, mesmo apesar das lutas, perdas, sofrimento e falta de solidariedade. Aqueles irmãos acabaram ficando ansiosos, aturdidos, preocupados. E ele compartilha com esta comunidade aqui a sua experiência de que para se viver na vida tem de aprender. Ninguém nasce sabendo. A gente aprendeu na vida, a gente aprende. Ninguém nasceu, ninguém formou sendo pai. Eu sempre falo com as minhas filhas, filhinhas, olha, já estão grandes já, né? Mas desde pequenininha eu falava com elas, olha, papai não formou, não fez faculdade para ser pai, mamãe para ser mãe e filho para ser filho. A gente aprende, tudo é aprendido. A gente nasce sem saber de nada. Você não nasceu já andando de bicicleta. E ele diz aqui que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quais as situações que ele aprendeu? Ele diz que aprendeu quando ele era honrado, mas quando era desonrado. Mesmo ele sendo desonrado, ele aprendeu a ficar feliz. Muitas vezes queremos só aplausos, não é, irmãos? Mas quando as pessoas não nos aplaudem, não nos honram, a gente fica com raiva, a gente se fecha dentro da gente. Então, quem sabe eu estou falando com você que você esperava os elogios. Nós temos que ter cuidado para a gente não ser movido por elogios, a gente não ser movidos por aplausos, a gente não ser movidos por palavras ternas. A vida não é desse jeito igual nós pensamos. E este é o lado terrível nosso. Nós só queremos ganhar, só queremos reconhecimento, só queremos aplausos, só queremos palavras de ânimo. E esquecemos que já temos o maior reconhecimento, que é o do nosso Deus, do nosso Pai, que nos conhece e que precisamos de entender que haverão momentos na nossa vida que nós não teremos apoio, solidariedade. Ele diz aqui, olha, tanto sei estar humilhado. Ele diz aqui, eu sei quando eu sou humilhado, eu consigo ficar feliz. Por quê? Porque Paulo aprendeu que a vida é madrasta, ele aprendeu que viver é um desafio, ele aprendeu que o mundo está em juízo. Desde do Éden, como eu falei antes. Será que eu não estou falando com alguém que foi humilhado, foi humilhada? Quem sabe é você. Humilhado pelo chefe, humilhada pelo marido, pelo colega. Quem sabe você foi rejeitado pela sua esposa, por alguém que você jamais esperava. Então Paulo diz aqui que aprendeu a viver contente, mesmo sendo humilhado. Precisamos aprender. A vida é assim. É preciso aprender que as humilhações que sofremos, elas contribuem com o nosso crescimento, para que sejamos fortes. É o que Paulo diz aqui em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que você que está aí, está sentindo humilhado, humilhada? Você está querendo desistir por tudo o que te aconteceu? Mas erga a tua cabeça. A nossa alegria, a nossa felicidade não está baseada no bom emprego, naquilo que recebemos. Quando as pessoas nos elogiam, nos aplaudem, se tudo vai bem. Mas a nossa alegria está firmada no Senhor. Nós não podemos ficar olhando as circunstâncias. Eu gosto daquele cântico espiritual. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sigo a um Deus que é fiel. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sigo a um Jesus que é fiel.
Não olhe as circunstâncias, não, mas olhe o seu amor, o seu grande amor. Entendeu? Comece a trazer à tua memória que você viveu tantos momentos maravilhosos. Não fique esperando todo dia, elogio. Tem vezes que eu, como pastor, eu prego no púlpito da igreja e recebo elogios, mas tem vezes que a gente sua, a gente prega e de repente não há elogios. A gente tem que aprender. E quem sabe você foi humilhado? Paulo diz que aprendeu a viver feliz, contente, mesmo em meio à escassez, mesmo não tendo nada. Ele diz que aprendeu até em meio à fome. A nossa fé não está alicerçada na fartura, nas honrarias que recebemos, nos elogios. A nossa fé não está alicerçada na fartura. A nossa fé está alicerçada no Senhor Deus, que tem o controle de todas as coisas e permite muitas situações difíceis, até humilhações, falta de solidariedade, até mesmo uma perseguição nos acontecer. Tudo coopera para o bem, e o apóstolo Paulo aprendeu. Aprenda, meu irmão, aprenda isso, que as situações difíceis, Jesus diz aqui, olha, no mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tem muita gente frágil, sabia? Quem sabe é você, bênção. Frágil demais, só fica dependendo de elogio. Você canta na igreja, se alguém não te elogiou, você não canta mais. Você prega, se alguém não te elogiou, você não prega mais. Você faz algo esperando elogios e as pessoas não te elogiam. Por isso que você tem que fazer para a glória de Deus, entendendo que Deus está te dando a nota. Tem horas que eu estou pregando na igreja lá e prego algumas palavras, tem gente que não gosta, mas eu sei ali, ó, Jesus está sentado lá com a cadernetinha dele me dando a nota, de 1 a 10. De vez em quando ele me dá lá um 7. Porque muitas vezes os elogios das pessoas foram tão maravilhosos que você recebeu a nota 10, mas Jesus te deu 1 ou 2. Como está você, querido, querida? Então nosso tema hoje é aprendendo a viver na vida. Paulo aprendeu também sobre não ser valorizado em algumas situações. Ele diz que pessoas que ele confiou o decepcionou. Inclusive ele diz em Timóteo, como Alexandre Latoeiro, Marcos, eles decepcionaram Paulo profundamente. Temos que aprender que até mesmo pessoas que confiamos, que admiramos e que nos admiram, pessoas que são boas, que nos fazem promessas, vão nos decepcionar, vão nos ferir, mas precisamos perdoá-las. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. E tem horas que pessoas que jamais imaginaríamos que iam nos ferir, nos ferem. Mas quem mandou a gente esquecer deste detalhe? Que as pessoas são frágeis, pecadoras e a qualquer momento poderemos escandalizar e nos decepcionar com elas. Aprenda isso, querida, querido, que pessoas vão nos decepcionar e precisamos perdoá-las. De vez em quando minha esposa me magoa com alguma coisa. De vez em quando ela fala uma coisa impensada. Eu confronto ela com amor. Mas eu não decepciono porque eu sei quem ela é. Pecadora como eu. Outra coisa, muitas vezes pessoas que esperaríamos que elas iriam importar, apoiar-nos, não irão. Por isso precisamos confiar em Deus. Você esperava tanto aquela pessoa que está naquela empresa, que está naquele lugar, vai te apoiar, vai solidarizar com você. Não solidariza. Paulo aprendeu coisas maravilhosas que ele compartilha conosco aqui. Ele fala aqui, ó, em Timóteo, quando ele sentiu falta de alguém, ele precisava de um amigo, e ele abriu o coração e escreveu para Timóteo. Temos de aprender com este homem de Deus. Ele aprendeu a viver. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação na vida. A vida não vai nos dar apenas flores, elogios, aplausos, ganhos. Iremos ter perdas. E Paulo aqui, em meio a tudo que ele sofreu, ele não se isolou, ele abriu seu coração
Temos de ter alguém para falar a nossa angústia, a nossa tristeza, aquilo que nos abatem. Falar essas coisas que estão aí guardadas, viu, querida, dentro de você, querido, que está te consumindo por dentro. Escute, meu querido, querida. Falar pode aliviar as dores emocionais, sabia? Eu diria muito mais. Falar pode te curar de enfermidades que estão aí destruindo você, arrebentando com você. Esses dias eu atendi uma pessoa que abriu o coração comigo e foi abrindo, falando. Passou uns dias depois a pessoa disse: Pastor Eugênio, eu sarei, eu não sinto mais nada. O que eu fiz? Eu só ouvi ela. Ela começou a contar coisas que não contaria para ninguém. E eu falei com ela: o que você vai me falar aqui vai ficar só entre nós e Deus. Então falar cura, sabia? Por isso que o apóstolo Tiago fala aqui em Tiago 5, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes o quê? Curados. Abra seu coração com alguém de confiança para você sarar desta coisa ruim que está aí dentro de você. O problema de hoje é que tem até ovelhas que não podem confiar no seu pastor, porque daqui a pouco todos ficam sabendo. Não é assim? Misericórdia. Então Paulo estava precisando de alguém para abrir o coração. Escute, falar cura a alma. Falar nos sara. Olha, Paulo aqui está velhinho. Ele confiava em Timóteo. Ele confiava. Uma coisa precisamos de aprender quanto à confiança. Sabe qual é? Leva tempos para se construir confiança. Em apenas segundos a gente pode destruir aquilo que a gente construiu há tanto tempo. Por isso eu quero falar com você. Cuidado para você não destruir este seu relacionamento. Cuidado para você não trair a confiança do seu marido, da sua esposa. Cuidado para você não jogar fora este tempo de relacionamento tão caro que vocês construíram. Com a sua sócia lá, com o seu sócio, com o seu amigo lá. Olha, gente, construir uma confiança leva tempos, não é verdade? Agora, para destruir, rápido. Olha, não continue falando mal dessa pessoa que você está falando aí, Ela confia em você e se ela souber disso, você estará destruindo uma confiança que foi construída há quanto tempo? Eu ouvi um caso de 2 amigos. Eram amigos. Aí um dia, um amigo ficou sabendo que esse outro amigo dele o havia caluniado, falado coisas as mais absurdas. Um relacionamento de tempo se transformou uma amizade em inimizade, um amor em ódio, uma paz em guerra. Então cuidado, você fica falando mal dessa pessoa aí, controla a sua língua, bênção. Paulo estava distante lá em Roma, mas ele confiou e chamou Timóteo para abrir, e ele então abriu o coração com Timóteo. Ele estava lá, mas apesar da distância, ele escreveu para Timóteo. A amizade assim continua a crescer, mesmo a longas distâncias. E aquele amigo seu, hein? Que foi embora, você não voltou lá, não ligou para ele mais. Cadê aquela amiga sua? Então volte a ligar, conversar. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar com você que está me ouvindo. Cuidado. Você está fazendo aí algumas coisas que você poderá arrepender amargamente. Ainda há tempo de você voltar atrás. Não continue fazendo isso que você está fazendo. Você está traindo a amizade do teu amigo. Você está tendo um caso com essa pessoa que é de uma grande amiga, de um grande amigo. O que está acontecendo? Você está traindo a confiança de muita gente. Cuidado, deixe para lá. Você está comprometendo sua esposa, seus filhos, seus pais, toda a sua família. Olha, o apóstolo Paulo falou aqui que ele aprendeu a viver contente mesmo na escassez. Você está trabalhando feito um condenado para ganhar, ter, possuir, e você está perdendo sua família.
Não importa, querido, o quanto você tem, o que importa é quem você tem na vida. E você está perdendo aí, nessa busca do sucesso, de ter dinheiro, de ter bens, mas não ter pessoas que te amam e que Deus te deu. Pare um pouco enquanto é tempo. Escuta, tá me entendendo? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder sua esposa, perder seu marido, perder seus filhos, perder tudo por causa de viver correndo atrás do dinheiro, da fama, do sucesso? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, nesse desejo desenfreado de ganhar dinheiro, de adquirir bens, se perderam em loucuras, em amarrações. O dinheiro é bom, mas se você ganha dinheiro e não o compartilha, não é generoso, se você não ajuda as pessoas e se você não usufrui do dinheiro, você é o mais desgraçado deste mundo. Tem gente aí, sabia, que ganha dinheiro, acaba investindo em coisas, em coisas, mas não investe na filha, não investe no filho, não investe na esposa, não investe nele mesmo. Se torna um escravo do dinheiro. Este é o problema de muitos que não têm aprendido que o mais importante são pessoas. As pessoas têm sido usadas. E quem sabe você que me ouve, meu querido, você trabalha demais feito um condenado para adquirir, para ter. E depois quem vai usufruir disso aí é quem sabe o rapaz que vai casar com a tua filha e jogar tudo fora. Então dinheiro é bom, eu quero falar isso aqui, dinheiro é bom. Desde quando você ganha com o suor, desde quando você ganha com a energia desprendida que Deus te deu como empreendedor, como empreendedora. O problema é que muitos aí, vê esse povo do mensalão aí, esse povo aí do petrolão aí, que construíram fortunas roubando. É uma desgraça. O dinheiro adquirido com suor, com inteligência, com trabalho, e mesmo este também, com o trabalho, se você não souber abençoar as pessoas, e primeiramente os da sua família, as pessoas da sua casa, cuidar delas, valorizá-las. Ganhe o tanto de dinheiro que você puder ganhar, é o que diziam os grandes avivalistas como John Wesley, Finney. Ganhe o máximo de dinheiro para você abençoar a obra de Deus. Seja generoso com as pessoas. Deus te confia dinheiro, bens, é para você abençoar outros. Esse é inclusive um dom que Deus te dá, uma vocação de ganhar para poder abençoar outros. Mas também abençoar a si mesmo, cuidar da sua saúde, passear, usufruir. O que adianta você estar louco, ganhando e nunca usufruir? Este é o problema de muitos homens e mulheres. No afã de ganhar dinheiro, de ter para ser, transformam as pessoas em objetos de consumo. As usam, manipulam e jogam fora. Aprenda com a Bíblia, meu amigo, que o mais importante são as pessoas e não as coisas. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Dinheiro ajuda muito, mas o dinheiro não é tudo. O que adianta ter dinheiro e igual alguns empresários, atrizes aí, atores famosos que suicidam, que acabam se isolando, se tornam escravos de Mamon, que é esta divindade, esse espírito que tem manipulado a muitos, até mesmo alguns crentes que são infiéis, que não contribuem e que ficam aí ouvindo alguns líderes falando que dízimo é errado, que contribuição é errada. Esses gananciosos que tem por aí que só querem, na verdade, preocupar com o mamon, com o dinheiro. Então valorize a sua família. Eu aprendi a viver contente, mesmo quando eu fico desempregado, mesmo na escassez. O nosso tema, aprendendo a viver na vida, e nós estamos dizendo aqui que na verdade não é dinheiro, não são os bens, não são valores, não é fama, as glórias, os elogios que vai trazer razão, sentido à nossa vida. Mas a experiência com Deus, com Cristo da cruz, é esta fé que nos leva a entender que até mesmo as perdas, até mesmo a perda do emprego, até mesmo o desemprego, até mesmo a adversidade,
até mesmo as lutas da vida, o Deus que nos chamou permite isso acontecer para nos fazer crescer, para nos fazer ser gente, ser humano de carne, osso, que está aqui para amar o seu semelhante, para amar um ao outro, para ser generoso. E eu quero até desafiar você, ore a Deus, para que Deus te dê, coloque em suas mãos valores, bens. Mas a oração sua tem de ser: Deus, para que eu possa abençoar a tua casa, a tua obra e ser generoso com as pessoas. Aí faz todo sentido. Entendeu? Valoriza a sua família, valoriza aqueles que são o maior tesouro que Deus te confiou. Escute, nada paga a destruição do teu casamento, de sua família. Você já casou quantas vezes, benção? Já é a 5ª vez? Ué, tem que dar para você então? Vou fazer então esse troféu aqui. Prêmio Nobel de quê? Do casamenteiro, da casamenteira? E se você não consertar esse seu jeito de ser, meu amigo, você vai para a 7ª, para a 8ª, para a 9ª, daqui a pouco você vai ganhar um prêmio. Então valorize essa mulher que Deus te deu. Se você está casado aí pela 3ª, 4ª vez ou 5ª vez, ou será a 6ª, para aí, bênção. Ei, para aí, ué. O problema não estava com a sua primeira mulher, o problema estava contigo. É preciso você aprender que as pessoas mudam e tem o tempo delas mudarem. Então pare de cobrar demais das pessoas que estão à tua volta. Pare de querer manipulá-las. Dê tempo ao tempo. Você mudou porque elas não podem mudar. A vida nos ensina isso. Aprendendo a viver na vida, Paulo diz: eu aprendi. Aprenda, meu querido, querida, a ter mais tempo com as pessoas que você ama. Quando você estiver com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que Deus te deu, seja intensa naquele momento. Ria, curta, os valorize, presenteie-os, peça perdão. Quando você errar, peça perdão. Se eles erraram com você, perdoe-os. Viva com tanta intensidade esses momentos com essas pessoas que Deus colocou na tua vida, como se fosse a última vez que você irá vê-los. Porque nós não sabemos o dia do amanhã. Então, aprendendo a viver com a vida, temos de aprender a partilhar, a abençoar as pessoas que estão com a gente. Amigo é aquele também que partilha, que presenteia, que ajuda. Você nunca deu um presente para o seu amigo, para sua amiga. Você nunca abençoou aquela pessoa que sempre investiu em você. Invista no seu líder, no seu pastor. Invista naquela pessoa que sempre te ajudou. A vida é assim. Semeie, semeie, semeie. O apóstolo Paulo fala aqui no livro de Gálatas, capítulo 6. Tudo que o homem semeia, o homem colhe. O que você está semeando? Você só está semeando o quê? Ironia, crítica. Você só sabe zombar das pessoas da sua família. Você só sabe criticar. Não existe coisa tão ruim do que só ficar criticando. Como diz o poeta Fabrício Carpinejar, a gente não pode andar com pessoas que só sabem criticar. Elas não atrapalham a gente, elas atrasam a gente, elas bloqueiam a gente. Você só sabe sentar com seus amigos para zombar deles, para criticá-los. Da sua família, da sua esposa. Você não respeita a sua esposa. Entendeu? Então viva com intensidade. Presenteie seus amigos. Pessoas que Deus colocou ao teu lado. Outra coisa, queridos. Não fique culpando o ambiente, as circunstâncias, por algo que te aconteceu. Seja responsável pelos seus erros. Nós não podemos fazer como Adão e Eva, que ficaram culpando um ao outro. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. E a serpente culpou Deus. Aprenda isso, todos nós somos responsáveis pelos nossos erros, ainda que fomos influenciados. Muitas vezes a pessoa fica falando assim: porque eu fui tentada, porque a minha esposa não me deu atenção, o meu marido não me deu atenção, aí lá no meu trabalho um colega meu começou a investir em mim, me elogiar. Mentirosa, é culpa sua. É culpa sua, assuma a culpa. Não fique se comparando com os outros, seja você mesmo.
Você pode até inspirar no melhor que as pessoas têm, fazem, mas construa você mesmo, sua marca, o seu estilo. Você é único, você é única. Eu fico vendo de vez em quando alguns pregadores, líderes, eles ficam imitando um ao outro. Você já viu esses grandes encontros que tem no Brasil aí, que eu não quero citar, porque aqui em Moscado tem uns que ficam tudo imitando um ao outro? O cara não sabe ter a sua marca, a sua identidade. Você tem de ter a sua identidade. Você é criativo, seja criativo. Não fica repetindo. Você pode até pegar algumas ideias das pessoas, mas você tem de ter o seu estilo, o seu jeito de ser. Você é única, você é único. Aprenda isso. Deixe de ser o outro, deixa de ser a outra. Seja você. Quem sabe você que está me ouvindo tem desistido, sabe? Tem desistido da caminhada. Vá um pouco mais, você consegue. Para onde você está indo? Onde você quer chegar? Eu estou falando porque aprendendo a viver na vida. E muitas vezes a vida nos pega de surpresa, nos apanha de surpresas com situações tão difíceis, que a gente parece que está só no deserto. Ainda que está cheia de pessoas à nossa volta, ainda que está um barulhão, mas a gente está tão só. E quem sabe eu estou falando com você? Está querendo desistir da faculdade? Está querendo desistir daí da igreja, filho? Desse ministério? Por quê? Não desista. Logo agora que você já está quase chegando, continue. Você nadou para morrer na praia? Então escute, o Senhor te fortalece. Deus me manda dizer para você neste momento, não desista, não pare. Eu estou contigo, eu te fortaleço. Eu vou dizer para você o que Deus disse, o Senhor disse para Gideão. Vá na tua força, homem valente. Vá na tua força, mulher valente. E a ideia lá é, vá na força do Senhor que está sobre ti. Então, Deus vai te revestir de forças. Não desista. O Senhor fortaleceu Paulo aqui, olha. Paulo estava aqui em Timóteo. Ele foi revestido de forças. O Senhor te renove, bênção. Então não desista. Talvez você ficou sabendo de algo que está tão decepcionada. Talvez você ouviu só um lado daquilo que te contaram. Ouça também o outro lado. Ouça a outra pessoa. Ouça o que aconteceu de verdade. Então Paulo diz aqui, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Significa que ele não sabia. A gente tem que aprender que para a gente chegar a ser o que a gente sonha, vai levar um tempo. Eu estou com 51 anos de idade, estou fazendo 52 anos de idade. E para eu chegar aqui onde eu estou, levou quanto tempo? Erros, criancices, sabe? Perdi pessoas queridas, sabe? Na vida é assim. Tem 17 anos que eu estou aqui na igreja presbiteriana de Jardim Palmeiras. Eu perdi pessoas queridas por falta de tato, por falta de jeito, pelo um temperamento forte que eu tenho. Graças a Deus eu tenho curado. Então eu estou falando com você, você perdeu muitas pessoas. Você já perdeu a sua esposa. Quem sabe você perdeu o seu marido. Você perdeu os seus filhos. Você perdeu sua liderança. E tem gente que perde, geme, sofre, coloca a culpa nas pessoas, mas não admite. Ah, vou abrir o coração com você aqui, vai te ajudar. Quando eu cheguei para mostrar aqui, eu me lembro uma vez, vou compartilhar com vocês aqui. Quando eu cheguei aqui em 1998, tinha um cara que ele bebia, era um altão, ele ficava bagunçando na rua da igreja. Olha para você ver, para você entender quem era o pastor Eugênio, e graças a Deus eu mudei bastante. Eu tinha um estupim curto, tão curto, que eu peguei um dia a trava da porta da igreja e chamei ele para poder brigar comigo. Gente, eu sei que ele ia vir, porque ele ia vir, eu ia dar uma pancada nele e meu nome ia sair no jornal. E para eu aprender a ser líder, ser pastor, um dia alguém falou comigo assim, pastor Eugênio, se o senhor não aprender, o senhor não vai ficar em lugar nenhum.
E eu tinha um negócio comigo, um dia um pastor falou comigo assim, olha meu filho, vai para uma igreja e morra lá. E eu pensei, meu Deus, como é que eu quero ficar todo ano na igreja? Eu estou compartilhando com você que é líder para você ver que a vida é assim, a gente aprende. Eu perdi pessoas queridas. No momento em que eu tive pessoas que estavam saindo da minha igreja, líderes que estavam comigo, eu comecei a culpá-los. Depois eu fui entendendo que a culpa era minha. Aprenda isso, benção. Então, para a gente ser aquilo que Deus quer que a gente seja, líder, sabe? Vai gastar tempo. Para eu chegar aqui, e tudo isso eu posso, quando eu sou convidado para falar para pastores, para líderes, tive há pouco tempo aí num congresso de líderes, e o pessoal, pastor Eugênio, cara, ninguém nunca abriu desse jeito. Eu falei, pois é, mas entende, abriu, ué. Nós não somos perfeitos, não. Tem muito pastor aqui em Montes Claros, que eu não quero citar nome, misericórdia, eu vou até preso. Tem muito pastor perdendo líderes, perdendo igreja, perdendo família, perdendo por causa que acham que são. Muitas vezes se gloria porque prega bem, porque tem algum dom especial, muitas vezes porque tem uma unção. Só que essa unção já foi embora há muito tempo, só está só no povo agora, na admiração do povo. Porque sabia que a gente vai pregando, as pessoas começam a admirar a gente se torna mito. E muitas vezes as coisas acontecem só pela questão do mito. Mas no fundo, Deus não está operando. Então eu estou compartilhando com você, aprenda, meu irmão, enquanto é tempo, antes de você perder a sua família, perder a sua esposa, perder a sua igreja, perder a sua liderança, e perde mesmo. Até você, cabeça dura, aprender. É igual a esposa de um pastor que eu fui na cidade e falou comigo, pastor Eugênio, o meu marido é cabeça dura, tão cabeça dura, que eu vou ser obrigado então a sair para ver se a cabeça dele amolece. Então entenda isso. Outra coisa, querido, querida, você tem de ter perseverança, determinação. Olha, você consegue ir muito mais além do que isso aí. Esforce, creia, tenha planos, trace planos, metas, objetivos, e você conseguirá além do que você tem esperado. Eu sei que estou falando com pessoas neste momento que parou, acomodou. Escute, você consegue ir muito mais além. Estou falando com você, benção. Você tem potencial. Entendeu, cara? Você tem potencial, benção. Gente cheia de sonhos, gente que quer fazer diferença, mas tem muita gente precisando de mudar o jeito de ser, de agir. Isso mesmo com as pessoas. Gente que tem de tudo para arrebentar, sabia? Mas precisa de controlar o temperamento, o jeito difícil de ser. Eu conheço muita gente que não para em lugar nenhum. Conheço pastores que começam a trabalhar na igreja, aí de repente bagunça tudo e tem de ir embora para outra igreja. Um dia eu falei com um pastor, meu filho, meu irmão, onde você vai parar desse jeito? Todo ano você fica na igreja, cara. Você tem de comprar seu apartamento. E eu quero aproveitar para falar com você, pastor, que está me ouvindo. Querido, você tem de comprar o lote, financiar sua casa. Olha, determine e faça igual eu faço. Determine aí, tem coisa que a gente pode determinar, né? Uma delas é essa aí, olha, eu vou comprar um lote, eu vou financiar minha casa, eu vou ficar naquela igreja, eu vou morrer naquela igreja. É isso aí, porque se você morrer, o que sua esposa vai fazer? O que seus filhos vão fazer? Estou vendo aí, gente, pastores inclusive, permita-me, pastor, aprenda isso, que na vida a gente tem que aprender também de não viver com a fé poética, fé romântica. Tem um tanto de líder, pastor aí, vivendo de fé romântica, sabe? Romantizando demais a fé. E tem até crentes que romantizam a fé. Acha que pastor não pode nem receber, não tem de ter o seu sustento mensal. Então, e você que é membro, você que é líder da sua igreja lá, um diácono, um presbítero da liderança, honre o seu pastor. Aumente o salário dele, dê um presente bom para ele, manda ele para um congresso fora para reciclar. Quem sabe a igreja pode reunir e ajudá-lo na entrada de uma casa, de um apartamento. Tanto tempo o pastor está dedicando lá. Eu estou vendo aí, meus irmãos, pastores dedicando a vida deles à comunidade, e a comunidade depois senta o pé e vai embora para lá. Não é assim não, gente. A gente tem de honrar os líderes, nós temos de honrar as pessoas.
E eu estou vendo aí pastores que trabalham há tanto tempo, ganham um bom salário, mas não comprou a casa ainda. Compra, meu irmão. Carro, depois você compra. Vai de mototáxi, de ônibus. Então tem que fazer isso. Eu estou falando que eu aprendi na vida. Eu vou compartilhar com vocês também. Um dia, eu entrei em depressão aqui em Montes Claros. E sabe qual a depressão minha veio também? Porque a igreja presbiteriana honra o pastor presbiteriano. E eu ficava assim, olha, construía alguma coisa, eu dava oferta para a igreja. Eu ajudava a igreja, ajudava aqui. Aí chegou um dia, eu falei, meu Deus, se eu morrer, com quem que Gisele vai ficar? Porque quando o pastor morre, tchau, me dá a casa pastoral aí, acabou. E aí eu comecei a entrar em depressão, até que Deus me deu a graça de ter um lote, construímos a nossa casa. Conheço pastores que começam a trabalhar na igreja, aí de repente viaja, sai. Então, querido, tenha tato. Controle o seu jeito difícil. É preciso controlar o seu jeitão aí, olha. Se você não controlar o seu jeito de ser, ele vai te controlar. E é por isso que você não firma em comunidade nenhuma. A sua esposa não te suporta, os seus filhos não te aguentam mais. O apóstolo Paulo nos fala para a gente controlar o temperamento. A Bíblia diz aqui em Provérbios, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então estamos falando hoje, aprendendo a viver na vida. Você quer viver então? Controle seu jeito de ser. Este jeito doido seu, eu tive de controlar. Minha esposa, uma anja na minha vida, a paixão da minha vida me ajudou. Chegava em casa angustiado porque eu falava coisa de repente na igreja. E aí minha esposa, amor, você falou errado, porque você fez aquilo. Eu quero falar aqui, mulher de pastor, ajuda seu marido. E pastor, abra-se para sua esposa te ajudar. Ei, marido, abra para sua esposa te criticar. Tem hora que a minha esposa me critica. Mas você falou errado. Você repetiu aquele sermão e vai falando. E é difícil para mim, porque eu tenho um temperamento assim, sabe? Então controle seus nervos. Seu estupim curto vai tirar de você o seu ministério. Você logo vai ser mandado embora. Se você não controlar seus atos, eles te controlarão. Quem sabe estou falando com você, amado, amada, que está se sentindo culpado porque teve que tomar decisões e isso te angustia. Mas você foi chamado para ser líder. E liderar tem muito disso. A gente sofre porque a gente teve que tomar decisões, não é mesmo? Ferir pessoas. E tem horas que a gente tem que tomar decisões. Não ferir famílias, ferir gentes. E a gente tem que entender que os grandes líderes, heróis da história, em todas as áreas tiveram que tomar decisões, fizeram o que eram necessários para fazer e enfrentaram as consequências do que fizeram. Muitas vezes é o político, não é? Que não vai ser mais reeleito. Muitas vezes é o pastor que vai perder famílias, pessoas que ama. Muitas vezes é o gestor que vai ter de fazer uma varredura na empresa e os acionistas vão esperar dele fazê-lo. Então é isso aí, amigo. Tem que tomar decisões. E aprenda uma coisa, meu amado. Tem horas que a gente vai ficar só, tem horas que ninguém vai solidarizar. Escute o que eu vou te dizer nesses momentos. Deus vai usar pessoas das nossas vidas que jamais imaginaríamos que seríamos ajudados por elas. Muitas vezes é uma pessoa que você jamais esperaria que ela te ajudaria, mas ela vai te dar a mão. Você até esperaria que ela iria te pisar quando você tivesse caído. Mas quando você cair, vai ser exatamente aquela pessoa que vai te segurar na mão e te erguer. A vida é assim. A vida nos reserva surpresas. Outra coisa, meu amado, tem horas que a gente vai ficar com raiva, com ódio de situações adversas que nos acontecerão e a raiva faz parte. Outra coisa, meu amado, tem horas que a gente vai ficar com raiva, com ódio de situações adversas que nos acontecerão e a raiva faz parte da nossa humanidade. O que nós não podemos ser, cruel. Não podemos tratar o mal com o mal. Tem horas que precisamos ir mais uma milha. Se alguém nos der um tapa na face, ofereçamos a outra. Eu quero falar outra coisa para você, amado, amada. Talvez você tenha cobrado muito de alguém que você respeita, ama. Cobrado das pessoas que convivem com você o amor.
Muitas vezes a mulher cobra do marido que ele não dá flores, que ele não declara. Talvez você tenha cobrado do seu filho, do seu pai. Só porque alguém não te ama do jeito que você quer, não significa que esse alguém não te ame. Na verdade, cada pessoa tem a sua maneira, o seu jeito de expressar o seu amor. Seu marido não sabe dizer que te ama, mas as atitudes dele demonstram isso. Ao preocupar com você, ao cuidar de você, de outras maneiras. Seus pais não são daquelas pessoas que ficam falando, mas eles te amam muito, saiba disso. Eu quero falar com você que está magoado, magoada, preso aí dentro de você. Você precisa de se perdoar pelo que aconteceu. Você está sofrendo. Aquela pessoa já te pediu perdão, já te perdoou, mas você não se perdoa. Perdoe. Meus irmãos, a quantidade de gente nas nossas comunidades que pararam no tempo, gente que ficou lá no passado guardando mágoa, ressentimento. Escute, a vida não vai parar para você consertar este seu coração que está partido em pedaços. Amadureça, bênção. Você fica aí dia e noite ruminando este problema que te aconteceu lá no passado. Traga memória aquilo que te faz sonhar com um futuro melhor. E enquanto isso a vida está passando, aquela pessoa já está lá na frente e você ia adoecendo, se diminuindo, se achatando aí nos seus psiquismos. Tem pessoa que recebe o perdão, mas não se perdoa, não se abre para a vida. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu aprendi na vida, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo foi rejeitado, foi humilhado, recebeu quarentena de chicotada. E ele disse, um momento ele falou assim, ó, a graça do Senhor me basta. E ele entendeu que o poder de Deus aperfeiçoava na fraqueza, na limitação, quando foi humilhado, quando foi rejeitado. Eu vou repetir aqui, olha, a vida não vai parar para você consertar isso aí. Não importa quantos pedaços o seu coração foi partido, busque hoje cura em Jesus e não fica aí se lamentando daquela pessoa, daquela família, daquele líder, daquele seu ex, da sua ex. A vida continua. E outra coisa, ninguém vai ficar aí com toda a paciência para te ouvir dia e noite falando a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Tome uma postura. A vida tem desafios? Tem. A vida é madrasta? É. A vida nos reserva surpresas e muitas delas são surpresas que vão nos desdenhar, que vão nos angustiar, que vão nos entristecer. Sim, a vida é linda, é bonita. Nós ainda não aprendemos a viver nela. E por que ela é bonita, linda? Porque mesmo as situações difíceis, mesmo as situações que nos espremem, foi Deus que permitiu para nos entender que viver na vida não é só para ser elogiado, que não é ficar sem problemas. Então escute, Deus te perdoou, aquela pessoa já te perdoou do que você fez e a vida continua. Deus quer te curar hoje através da sua graça, do seu terno amor. Então tem que aprender, gente. Quem sabe você está aí. O mundo, a vida não vai parar para você consertar esse problema aí, para você consertar o que você está vivendo. Quero terminar e dizer o seguinte, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para que te dê graça. Eu quero pedir a Deus neste momento para que te renove. E essas palavras que foram faladas aqui. Um sábio mestre e seu discípulo andavam pelo interior do país há muitos dias e procuravam um lugar para descansar durante a noite. Avistaram então um casebre no alto de uma colina e resolveram pedir abrigo aquela noite. Ao chegarem ao casebre, foram recebidos pelo dono, um senhor maltrapilho e cansado. Ele os convidou a entrar e apresentou sua esposa e seus 3 filhos. Durante o jantar, o discípulo percebeu que a comida era escassa, até mesmo para somente os 4 membros da família, e sentiu penalizado com a situação. Olhando para aqueles rostos cansados e subnutridos, perguntou ao dono como eles se sustentavam. O Senhor respondeu:
está vendo aquela vaca lá fora? Dela tiramos o leite que consumimos e fazemos queijo. O pouco de leite que sobra, trocamos por outras mercadorias na cidade. Ela é nossa fonte de renda e de vida. Conseguimos viver com o que temos, o que ela nos oferece. O discípulo olhou para o mestre que jantava de cabeça baixa e terminou de jantar em silêncio. Pela manhã, o mestre e seu discípulo levantaram antes que a família acordasse e preparavam-se para ir daquele lugar. Mestre, como podemos ajudar essa pobre família a sair dessa situação de miséria? O mestre então falou: queres mesmo ajudar essa família? Pegue a vaca deles e empurre-a precipício abaixo. O discípulo espantado falou: mas a vaca é a única fonte de renda da família. Se a matarmos, eles ficarão mais miseráveis e morrerão de fome. O mestre calmamente repetiu a ordem: pegue a vaca e empurre-a para o precipício. O discípulo indignado seguiu as ordens do mestre e jogou a vaca precipício abaixo e a matou. Alguns anos mais tarde, o discípulo ainda sentia remorso pelo que havia feito e decidiu abandonar seu mestre e visitar aquela família. Voltando à região, avistou de longe a colina onde ficava o casebre e olhou espantado para uma bela casa que havia em seu lugar. De certo, após a morte da vaca, ficaram tão pobres e desesperados que tiveram que vender a propriedade para alguém mais rico, pensou o discípulo. Aproximou da casa e, entrando pelo portão, viu um criado e lhe perguntou: você sabe para onde foi a família que vivia no casebre que havia aqui? Sim, claro, eles ainda moram aqui. Estão ali nos jardins, disse o criado, apontando para a frente da casa. O discípulo caminhou na direção da casa e pôde ver um senhor altivo, brincando com 3 jovens bonitos e uma linda mulher. A família que estava ali não lembrava em nada os miseráveis que conhecera tempo atrás. Quando o Senhor avistou o discípulo, reconheceu de imediato e o convidou para entrar em sua casa. O discípulo quis saber como tudo havia mudado desde a última vez que os viu. O Senhor então falou: depois daquela noite que vocês estiveram aqui, nossa vaquinha caiu no precipício e morreu. Como não tínhamos mais fonte de renda e sustento, fomos obrigados a procurar outras formas de sobrevivência. Descobrimos muitas outras formas de ganhar dinheiro e desenvolvemos habilidades que nem sabíamos que éramos capazes de fazer. E continuou: perder aquela vaquinha foi horrível, mas aprendemos a não sermos acomodados e conformados com a situação que estávamos. Às vezes, precisamos perder para ganhar mais adiante. Só então, o discípulo entendeu a profundidade do que o seu ex-mestre o havia ordenado a fazer. Procure em sua vida se não há uma vaquinha para empurrar no precipício, ou se alguma já caiu e você não percebeu que foi algo bom, maravilhoso. Perder o emprego, acabar um relacionamento e outras tantas outras coisas traumáticas são como marcos em nossas vidas. Servem para mostrar que você passou por ali e sobreviveu. Ficou melhor e mais forte. Se sua vida mudou por uma circunstância dessas, agradeça, mesmo que pareça ruim agora. Tudo leva a um caminho melhor. Só depende de como você vê. Agradeça a Deus, o louve e siga em frente. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegeria. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa
que o conservasse em cima da água. Ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por este livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, conseguiu construir uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco com paus e folhas. Porém, significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e uma vez mais agradeceu a Deus porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia, ele estava pescando e quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim, com comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se da direção de sua casa, qual tamanha não foi sua decepção, ao ver sua casa toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra chorando e dizendo em prantos: Deus, como é que o Senhor podia deixar isto acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para poder me abrigar e o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. O Senhor não tem compaixão de mim. Neste momento, uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: Vamos, rapaz. Ele se virou para ver quem estava falando com ele e qual não foi sua surpresa quando viu em sua frente um marinheiro todo fardado e dizendo: Vamos, rapaz, nós viemos te buscar. Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora, amigo, vimos os sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir lhe buscar, naquele barco ali adiante. É comum nos sentirmos desencorajados e até mesmo desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina, a sua proteção. Para cada pensamento negativo nosso, Deus tem uma resposta positiva.